Alô, meu aluno, minha aluna do 7º ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção a esta aula, porque essa aula tem uma importância muito grande na construção da cidadania, principalmente de vocês estudantes, para desenvolver o senso crítico. Nós vamos estudar os reinos e povos africanos. Perceber a importância de estudar a África como continente. Vários povos, várias etnias, línguas, culturas, costumes, economias, e não reduzir toda a história da África apenas no processo da escravização, na mercantilização do comércio dos navios negreiros, que por séculos foi assim tratado os nossos antepassados, a nossa descendência africana. Muitos se orgulham da descendência holandesa, alemã, portuguesa, mas poucos são aqueles que, de fato, se orgulham da nossa descendência afro. A história da África, principalmente aqui neste conteúdo do 7º ano, entre os séculos 8 e 16. Grandes reinos haviam a essa época, antes da colonização. Porque essa visão centrada, tem muita gente que acredita que a África seja um país, que só existe um povo lá, uma língua. Mas isso é a consequência da historiografia tradicional, que conta a história a partir de dados oficiais. É contar a versão eurocêntrica do colonizador. Mas agora vamos começar a conhecer a verdade sobre a África. Vamos começar a nossa aula de povos e reinos africanos. Sejam bem-vindos. Vamos conhecer alguns antigos reinos africanos que se desenvolveram na região chamada Sahel. Sahel é uma palavra de origem árabe que quer dizer margem ou borda. É uma extensa área desenvolvida ali ao sul do deserto, que habitavam diferentes povos de pastores, comerciantes, e entre os séculos 8 ao século 16 desenvolveram reinos mercantis, como o Reino de Gana, o Império de Mali, cidades como Djenné, Timbuktu. Esses reinos e cidades estavam próximos da rota de comércio a longa distância e constituíam grande mercado de produtos que cruzavam o deserto do Saara de norte a sul. Essas rotas de comércio chamadas de rotas transsaarianas. Mercadores, principalmente árabes, que faziam essa troca de mercadorias, pois aqui no Sahel o sal era abundante, tanto que até servia de moeda de troca. Além do sal, o ouro, e os árabes deixavam cobre, e havia essa troca. E por muitos anos trocavam não só mercadorias, como culturas. Daí começa a influência islâmica no continente africano. Temos também nessa área os rios Senegal, Gâmbia e Níger, muito importante com suas cheias, que ajudavam na produção de alimentos, além de ser uma via de transporte para suas mercadorias e pessoas. Reino de Gana. O Reino de Gana é o mais antigo reino da região do Sahel. Estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino foi chamado pelos povos árabes como o Reino do Ouro, a Terra do Ouro, tamanha abundância do ouro encontrado nesse reino. Os comerciantes de Gana trocavam ouro principalmente pelo sal. O sal, além de servir de moeda de troca, era importante para a conservação dos alimentos e para a própria culinária. Costume esse que foi muito utilizado na Idade Média pelos europeus lá para o século 17, 18. Então percebam aí a influência do povo de Gana nos costumes europeus que depois vieram para as Américas. O centro comercial do reino era a cidade Kombi Salé, que foi desenvolvendo muito a sua estrutura urbana,
desde o século IX e chegou ao seu auge no século XIII. A cidade chegou a abrigar mais de 20 mil habitantes e pode ter sido a capital de Gana. E as atividades atuais da República de Gana é mais voltada à importação de cacau, madeira e também exploração de ouro e outros minérios. É a República de Gana, localizada no Golfo da Guiné. No século XVI ao século XIX, onde hoje se localiza Gana, era conhecida como a Costa do Ouro. Região muito valorizada e explorada pelos europeus. No século XIX, ela foi explorada e colonizada pelos ingleses, que extraíram uma enorme quantidade de ouro. E no ano de 1954, conquistaram a independência e foi adotado o nome de Gana. O nome do novo país foi escolhido por razões históricas. Não que haja coincidência territorial entre o Reino de Gana e o país de Gana. O Reino de Gana ficava um pouquinho mais ao norte do atual país, entre os rios Níger e Senegal. A organização social de Gana e política era um Estado. Havia um poder coeso e havia aquelas pessoas que obedeciam diretamente ao rei e também alguns povos que os seus sobais, os sacerdotes tradicionais, também serviam e tinham algum poder político e social em alguns povos. Mas a convivência social havia uma harmonia em pagamentos de tributos, deveres, direitos. Gana era o título do rei. O rei recebia esse título, Gana, que representava o elo entre os seres humanos e os seres divinos. O Gana, o rei, era o topo da pirâmide. Junto a eles, os nobres, os servos, escravos. O rei Gana dividia tanto o poder político-militar como religioso. No século VII, a religião islã, difundida pelos povos árabes, seguidores do profeta Maomé, alcançou o norte da África, principalmente por meio de conquistas militares. E após difundir-se no norte da África, foi levado para o Reino de Gana. Por volta do século XI, mediante a tanta troca de mercadorias, as caravanas transarianas, os líderes religiosos vindos do norte, os marabutos, e a nova religião encontrou novos adeptos, principalmente entre os funcionários da corte, os intelectuais, mesmo o próprio rei Gana não ter sido convertido. E a escrita árabe começou a ser desenvolvida dentro do Reino de Gana. A religião e cultura islâmica ajudou a potenciar poderes ao rei, pois aglutinou mais povos para o Reino de Gana, apesar do rei não ter sido convertido. E muitas crenças e rituais tradicionais foram mantidas. E a influência islã foi muito forte no Reino de Gana. Além da escrita, temos também a arquitetura. Foram construídas enormes mesquitas, além também da parte jurídica. Lembrando que muitas tradições africanas foram mantidas. E começou, então, o declínio do Reino de Gana. No século XI, o Reino de Gana sofreu um terrível ataque dos almorávidas, um grupo de muçulmanos no norte da África, enfraquecendo assim militarmente o Reino de Gana, pois esse grupo queria tomar a frente do comércio subsaariano. Com isso, foi enfraquecendo e desorganizando o Reino de Gana. E com Gana enfraquecido, foram surgindo novos reinos. Gana deixou um enorme legado cultural, conhecimento do comércio, que até hoje é usado, mostrando a complexidade e a importância dessas sociedades na história africana e mundial. Na próxima hora, vamos dar sequência a outros povos e reinos, para que assim tenhamos o conhecimento da força desses nossos ancestrais, que somos descendentes, os nossos irmãos africanos, que construiu o nosso Brasil. Que tenhamos orgulho da nossa ancestralidade e da nossa descendência afro. Não faltem na próxima aula.